Então vamos lá, vamos dar início aí, tá? Bom, vamos lá, introdução ao OTV. Bom, OTV, que eu falei para vocês, significa Overlay Transport Virtualization. Tá? Essa tecnologia é uma tecnologia do portfólio de produtos de DCI. Tá? O que é DCI? Que é essa sigla aqui, ó. Tá? DCI significa Data Center Interconnect. Data Center Interconnect são tecnologias que a gente tem para interconectar data centers que estão geograficamente separados. Tá? Essa é a ideia do DCI. Não é simplesmente uma fibra, por exemplo, que você pode, vamos dizer, você tem um prédio e você tem um data center e duas salas. Se você passar uma fibra entre as duas salas interligando, isso não significa que é um DCI. Porque o data center não está no mesmo local geográfico. Isso aí é quando a gente tem locais geográficos distintos. Tá? E aí a gente tem diversas tecnologias que se encaixam aí, né, nessa gama de produtos de DCI. A gente começou, né, se a gente for olhar para o passado, olhar para trás, acho que a forma mais fácil de classificar um DCI é um link ponto a ponto. Né? Você tem um link ponto a ponto, mais fácil ainda, uma fibra, né? Uma fibra apagada, ponto a ponto em dois data centers, e aí você põe equipamento em cada ponta e ilumina essa fibra. Né? Isso é um tipo de DCI. Tá? Mas a gente sabe que, dependendo do business, né, da empresa, ela não vai ter condições de ter uma fibra proprietária dela. Ou ela vai ter que alugar a fibra de alguém, ou vai ter que comprar um link, sei lá, um anti-LAN, né, ou alugar a fibra de alguém, tá? Só que além de usar uma fibra, né, ponto a ponto, seria a forma mais simples de prover um DCI, um Data Center Interconnect, né? A gente tem outras várias tecnologias aí que se encaixam nisso, né? Por exemplo, quando a gente fala de Ethernet sobre o MPLS, que é um tópico de Service Provider, né? É um tipo de DCI. A ideia do Ethernet sobre o MPLS é você criar pseudo-wires, que são pseudo-wire em inglês, pseudo é falso, wire é cabo, né? Seria um cabo falso. Ele funciona através de um backbone MPLS de uma operadora. A operadora te entrega no data center A um cabo, né? Pode ser uma fibra ou... Normalmente é uma fibra, né? No data center A uma fibra, no outro data center B outra fibra, tá? E aí você conecta essas duas fibras nos seus equipamentos, no data center, e esse backbone de operadora, que tem vários equipamentos, infraestrutura, link, rádio, talvez fibra também, mas tudo isso aí emula um cabo único. Né? Vamos dizer o seguinte, você tem seu data center aqui, data center A, aí você tem um equipamento lá, um switch de core lá, layer 3. Aí você tem um data center aqui, aí você tem outro switch de core aqui, o data center. Aí cada data center está num local distinto. E aí você tem um backbone aqui de uma operadora. Qualquer operadora, tá? O backbone MPLS. Então ela vai te entregar, a operadora vai te entregar um link dedicado aqui, né, que chama última milha, uma fibra aqui e uma fibra aqui. Tá? E aí esse backbone inteiro, o MPLS aqui, ele simula um cabo. O que é um cabo? É como se estivesse realmente conectado isso aqui, ó, através de um cabo direto aqui. Tudo que não tem inteligência nenhuma o Ethernet sobre o MPLS. Né? Tudo que você coloca de tráfego na ponta de um cabo, ele sai do outro lado. Então tudo que você injeta de frame aqui, sai aqui. Tá? Então, ele não tem inteligência nenhuma. Tudo que você coloca de frame Ethernet de um lado, sai do outro. Tá? E aí, na verdade, o Ethernet MPLS ele é da família do Atom. Né? Para quem não conhece Atom, é o N-Transport over MPLS. Tá? O Atom, ele é o conceito geral. Tá? Porque além de o Ethernet MPLS, na verdade o Ethernet MPLS ele é um dos tópicos do Atom, né? Um dos subprodutos do Atom. O E aqui significa Ethernet, que só transporta Ethernet sobre MPLS. Mas você tem vários tipos de Atom. Você tem que tem muita coisa que ela é legal, já não usa mais, né? Mas você tem ATM over MPLS. Você tem HDLC,
que é o capsulamento da Cisco sobre o MPLS. Você tem PPP sobre o MPLS. Você consegue até sobre o MPLS emular um circuito de camada 1. Por exemplo, você consegue, porque todas essas tecnologias que eu estou citando aqui é tudo de camada 2, né? Ethernet, ATM, ALC. Mas você consegue até emular um circuito de camada 1, por exemplo, um circuito legado que a gente fala um STM, por exemplo, 161, né, por exemplo. Você consegue emular isso sobre o MPLS. Ele transporta os bits sobre a rede MPLS, sobre o backbone. Você cria um pseudo-wire desse aqui, tá? Tudo que você injeta de bit aqui, ele transporta e você resgata do outro lado, tá? Então, tudo isso são features que a gente chama de mais focado para o mundo de Service Provider, tá? Se fizeram CCNA Service Provider, CCNP ou CIA, isso aqui tem de rodo, né? Tem de cair de monte na prova. Mas é mais focado para Service Provider. Então, teoricamente, o Data Center contrata, né, o serviço do Service Provider. O Service Provider entrega para você, tá? E aí tem o outro também, uma nova tecnologia chamada VP, não tão nova assim, né? O VPLS. O VPLS também é mais ou menos o mesmo conceito do Ethernet no VPLS, mas no caso aqui o VPLS, a rede VPLS simula um switch, tá? Então aí você tem um pouco mais de inteligência. Primeira coisa, você pode conectar mais de 2 pontos. Multiponto, você conecta quantos dados você quiser. E o backbone, ele simula um switch virtual seu. Então ele faz encaminhamento através de MAC address. Tudo que você injeta aqui no backbone, ele vai popular a tabela CAN dele, né? Switch virtual, né? E vai fazer encaminhamento através de MAC address. Tá? E tem um novo conceito aí, esse sim é novo, que chama EVC. Não sei se alguém já ouviu falar. Que o EVC está vindo para substituir o VPLS e o Ethernet sobre o MPLS. Tá? Qual é o conceito do EVC? Ethernet Virtual Circuit. Ele é muito mais flexível, o EVC, do que o VPLS e o Ethernet sobre o MPLS. Somente no que diz respeito a tag de VLAN, reescrita de tag de VLAN, ele é muito mais flexível. Tá? Ele trabalha com um conceito meio novo, inovador. Tá? Até para fazer muita coisa. Mas enfim, não é esse o foco da aula, mas não é falar sobre o feature de Service Provider, mas só para vocês saberem que são todas as tecnologias de DCI, tá? Só que todas essas tecnologias, né, como eu falei para vocês, são tecnologias de provedores, né? Normalmente o cara que administra o data center ele não mexe com isso, ele contrata o provedor entrega, tá? Só que a gente, com o passar do tempo, a gente percebeu que todas essas funcionalidades elas não são tão eficientes para um data center, tá? Assim como, por exemplo, uma tecnologia dessa que é o OTV, que foi desenvolvida exatamente para interconexões do data center. A gente vai ver nos próximos slides que ele tem algumas features que otimiza, né, o tráfego que passa sobre o DCI, né, que no caso é sobre o OTV. Tá? Então o OTV, o Fabric Path, que a gente viu na aula passada, também se encaixa nessa gama de produtos. Também o Fabric Path é utilizado para DCI, até mesmo o VPC. O VPC tem, se olhar na site da Cisco, tem designs de VPC para DCI. Tá? Você consegue usar VPC para interconectar data centers. Claro, só 2 data centers, você vai conseguir conectar vários. Que nem o OTV, que nem o Fabric Path. Tá? O Fabric Path ele serve também para DCI, mas o Fabric Path, a ideia dele é usar muito mais, ele foi muito mais projetado para revolucionar a parte de camada 2, né, que a gente viu na aula passada. Para você conseguir expandir a rede. E aí nada impede de você usar para interconectar data center. Tá? Agora já o OTV ele foi desenvolvido exatamente para DCI. Ele não é... A ideia dele não é otimizar a rede Ethernet, nada disso. A ideia dele é realmente conectar data centers, tá? De forma escalável. Bom, então nesse desenho aqui, desenho de modelo de referência que a gente viu esse desenho na aula de fundamento do data center, né? A gente viu lá o modelo de data center de 3 camadas, enfim, né? E aqui no caso a gente tem 2 data centers aqui, né? Tá? Aqui a gente tem um data center, aqui a gente tem outro. Tá?
E aí, para interligar esses dois data centers, tem um desenho aqui, né? Tá? Esse desenho aqui abstrato aqui, né? Não tem equipamento, não tem nada, é só um símbolo de teoricamente de um anel, que a gente chama de camada de transporte. Né? Quando a gente falou na aula de fundamentos da data center, a gente falou sobre todas as camadas, core, agregação, acesso, borda de internet, e falou da camada de transporte. Tá? Então é aí que se encaixa essa tecnologia OTV, tá? Na camada de transporte do modelo de referência de data center. É aí que você vai encontrar o OTV, ou talvez o Fabric Path, ou talvez até o VPC. E também, se for as filters lá que eu falei, Service Provider, tá? Transform PLS, VPLS, EVC, enfim, tá? Bom, então agora que a gente já sabe o que significa DCI, né? E o que o OTV foi projetado para ser feito, né? Qual a finalidade do OTV. Vamos começar a falar sobre o OTV, especificamente sobre o OTV. Né? Então, a primeira coisa que a gente aprende, a gente vai falar de qualquer tecnologia, é a parte de terminologia. Né? O que é cada equipamento, o que é cada elemento no OTV. Tá? Então, vamos lá. Primeira terminologia que a gente aprende quando a gente fala de OTV, chama Edge Device. Tá? Essa sigla, essa palavra, Edge Device. Tá? Edge Device é qualquer dispositivo, né, que participa da rede do domínio do OTV, tá? E que faz encapsulamento do frame Ethernet para OTV e transporta isso sobre uma rede de transporte. Tá? Depois eu vou explicar o que é rede de transporte com mais detalhes nos próximos slides. Mas Edge Device é isso, é esse equipamento aqui que a gente tem, tá? Ele está normalmente na borda do data center, pode estar na camada de core, camada de agregação, depende, tem vários designs, tá? E ele faz ele é responsável por estender os dois data centers aqui, interconectar os dois data centers, tá? Uma coisa que eu não citei no começo da aula, mas essa interconexão entre data centers, a ideia é você estender rede de camada 2, rede Ethernet, tá? Por data center. Essa é a finalidade do OTV. Tá? Ele não vai estender outros tipos de tecnologias de camada 2. Ele não é projetado para estender ATM, HDLC, VPP, nada disso. Tá? É camada 2 e só Ethernet, que ele estende de um lado para o outro, que é isso que a gente tem em data center. Tá? As outras tecnologias não é de data center, é de backbone, service provider. Tá? Então, esse Edge Device é responsável por pegar o frame Ethernet convencional, né, que a gente aprendeu que agora a rede Ethernet que usa a Fabric Path é uma convencional, e encapsular isso em OTV, né, colocar o cabeçalho OTV e transportar isso através de uma infraestrutura de rede de camada 3, mais especificamente IP, e mais especificamente IPv4. Tá? IPv4, então a OTV é suportada ainda em cima de IPv6. Por quê? Porque a gente tem a questão do multicast aí que a gente vai ver, que ele só suporta o multicast IPv4, mas também dá para trabalhar com unicast, mas também é só IPv4 por enquanto. Tá? Bom, então esses dispositivos são os edges. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, um data center, né? Aqui eu tenho outro data center, e aí tem esse cara na borda aí fazendo o edge. É lógico que a gente pode ter mais de um, né, que a gente vai ver nos próximos slides, para a gente ter convergência, né, ter contingência, quer dizer, né, tá? E a gente tem uma rede aqui no meio que chama rede de transporte, que é um backbone IP. Tá? Bom. Então o Edge Device é o dispositivo da borda. Esse Edge Device, ele possui interfaces, tá? Quais são as três principais interfaces que ele possui? Bom, a primeira, uma interface chama Internal Interface. Tá? Essa Internal Interface nada mais nada menos que uma interface padrão L2, configurada com switch port. Tá? A interface pode ser trunk, pode ser mode trunk, mode access, tanto faz. Se você quer transportar muito VLAN, você põe trunk. Se você quer transportar uma VLAN só, você põe mode access. Tá? Uma interface padrão. Todo mundo conhece aí, switch port. Aí você vai pôr o switch port mode access, mode trunk, tá? Sem tirar nem pôr, é somente isso, não tem segredo, tá? Bom, tem uma coisa que eu acho que eu acabei pulando aqui, que eu não falei, que é isso aqui, ó. O OTV ele é só suportado na família de switches NEC 7000, tá? Que é o 7000, 7700. Então quer dizer, o 5000
não suporta OTV. O 6000 não suporta. O 2000 não suporta. O único NEC que suporta OTV é o 7000. Tá? Acabei de pulando isso aqui, não falei. E outro equipamento que suporta OTV é o SR1000. Aí você pensa, OCR, roteador, é isso mesmo, roteador. O SR1000 ele suporta OTV. Tá? Você consegue colocar um SR1000 na ponta do seu data center e estender. Tá? Então, quando a gente fala para data center, no escopo de exame de data center, NEC 7000, tá? OTV, NEC 7000 somente. Os outros não suportam. Bom, e aí voltando aqui, a interface interna, né? Ela é suportada, a gente sabe que o NEC 7000 é equipamento modular, tem as famílias de módulos, né? Módulo M, módulo F, tá? E a interface interna é suportada inicialmente as primeiras versões de NX OS no módulo M somente, tá? Somente no módulo M. E aí, a partir da versão 6.2, ela começou a ser suportada no módulo F1 e F2E, tá? 2E. O F2 não suporta, tá? É o 2E, que é o Enhanced, tá? Que é um módulo melhor que o 2, teoricamente, aí, tá? Então, infelizmente é assim, né? Que 7000 ele é modular, e aí quando você fala NEC 7000, a tecnologia fica mais complexa do que deveria. Por quê? Porque além de você ter que aprender toda a tecnologia, você tem que se atentar às particularidades de hardware do equipamento. Então a gente tem que se atentar a isso. Vai implementar OTV ou módulo M, qualquer um dos M's, M1, M2 ou M3, ou F1, F2E. Só o módulo F3 e M3. O M3 provavelmente deve suportar, agora o F3 eu não sei se suporta. Bom, então essa é a interface que eu falei, a internal interface. Tá? Bom, então eu vou desenhando aqui, né, porque eu falei, mas não, apesar que no próximo slide tem topologia, tá aqui. Então essa é a internal interface, a gente tem o data center aqui, tá? E daqui para cá é tudo rede Ethernet convencional, que nem tá aqui, tá? Então essa interface aqui é a interface L2, normal, pura, que eu falei para vocês, e é chamada internal interface. Tá? Bom, legal. E aí qual a outra interface que a gente tem? A gente tem três interfaces principais. Eu falei da interna que é uma, a outra é a join interface. Bom, essa join interface é a interface que se conecta com a rede de transporte. Por hora, não se preocupe o que é isso, rede de transporte. A gente vai chegar lá e eu vou explicar. Tá? Mas só que gravem isso. Join interface é a interface que se conecta com a rede de transporte. Ela é uma interface que tem que ser L3, obrigatória. Ou seja, tem que ser no switch port. Ela não é uma interface L2. Interface L3. Tá? E ela tem que ser uma interface... a gente fala que é uma interface física, ela não pode ser lógica. Mas lógica, que eu digo nesse sentido, não pode ser uma interface lógica no sentido de loopback. Ela tem que ser interface física. É lógico que você pode usar um port channel, né, para ter contingenciamento de links físicos, né, de fibra, de cabo, enfim. Tá? Você pode usar um port channel, que é um port channel é uma interface lógica, né, não é uma interface física. Mas o que eu quero dizer é o seguinte nesse slide, que ela não pode ser uma interface loopback. Tá? E aí no próximo slide vocês vão entender por que não pode e qual a desvantagem de não poder ser uma interface loopback. Tá? E aí eu já adianto para vocês, essa regra que eu falei que não pode, ela é mentira. Tá? Ela é mentira. Falar alguma coisa para mim é mentira? Não é que é mentira. É que assim, até a versão 6.2, 6.2 é a versão recente, foi lançada faz pouco tempo. Ela tem que ser uma interface física. Então a maioria das implementações de OTV que você vai ver, provavelmente na prova, vai cair, pode cair uma pergunta que vai perguntar se o OTV pode ser uma interface lógica, loopback. Você vai responder que não. Tá? Aí a partir da versão 6.2, que é a versão recente, os clientes da Cisco pediram que poderia ser uma interface lógica, loopback, e aí a Cisco colocou uma interface lógica, permitiu que agora a join interface possa ser uma interface lógica, tá? Mas tem umas
umas restrições no que diz respeito a multicast. Tá? A gente vai ver daqui a pouco que quando a gente usa interface lógica, no caso do loopback, aí você vai ter que ativar PIN na interface, que é um protocolo de roteamento de multicast. E a ideia inicial do OTV é que ele não fosse habilitado, não entrasse no domínio do multicast. A ideia do TV é que ele seja como se fosse um host que solicita multicast para o backbone. Tem um backbone de uma operadora que suporta multicast, e o OTV é um equipamento, um switch, né, um NEC 7000, mas a ideia é que ele seja como se fosse um computador que solicita para o backbone e o cara receber tráfego de multicast. Tá? E por isso que não era, porque se você for olhar dessa forma, né, vou desenhar aqui dessa perspectiva, você tem um switch, você tem um backbone aqui, né, que é o DCI, que vai te interconectar. E aí você tem o equipamento de borda aqui da operadora, mas eles é um switch, eles é um router logo direto aqui, tá, da operadora. E aí você tem esse cabo aqui, que pode ser um port channel, uma interface física, e essa interface chama-se Join Interface. A interface que conecta com a rede de transporte, que é o backbone que vai te interconectar com os outros data centers. Se tiver outro data center aqui também, né, vai ter outro roteador aqui. Pode ser um port channel, e aqui outro switch NEC 7000. Você pode ter outro aqui, por exemplo, sem port channel, com outro 7000. Tá? E aí aqui, né, lógico, aqui você tem no seu sua nuvem inteira, que são os equipamentos data center. Aqui também. Aqui também. Tá. E aí enquanto eu desenhar um roteador aqui. Então, essa Join Interface, por que quando o RTV foi concebida, ela não poderia ser uma interface loopback? Por causa de uma questão de multicast. Tá? Quando você roda multicast, você quer que esse cara aqui seja um host, da perspectiva do multicast, e não um equipamento L3, um roteador que roteia multicast, não tem como você colocar isso numa interface lógica. Você vai habilitar nessa interface somente GMP aqui. GMP é o protocolo que, já falei na aula passada, que pergunta por multicast na rede. É o protocolo que solicita um streaming de multicast na rede. Tá? Então você não pode ativar GMP numa interface loopback. Primeiro que nem suporta. E segundo que GMP é um link, é um protocolo que ele roda em rede local, no domínio de broadcast. Ele não é um tráfego que se roteia, o GMP. Então, se você tiver uma loopback aqui, uma interface lógica aqui, teoricamente você tem que rotear da interface lógica para a interface física. O GMP não suporta roteamento. Tá? Então, por isso que na primeira versão do OTV, somente uma interface física ou um port channel. E aí, o que eles fizeram? Depois da reclamação, qual for o workaround aí, né? Digamos aí, o workaround da Cisco para fazer funcionar uma interface loopback. E por que interface loopback? Primeira coisa, por que o cara está falando tanto aqui? Por que loopback, né? Por que o cara quer usar uma loopback e não pode usar a interface física? Porque é o seguinte, se você usar uma interface loopback, né, o que você pode ter aí? O que você habilita na rede? Proteção e load sharing. Tá? Vamos imaginar aqui, vou apagar isso aqui. Se fosse possível usar o loopback e pudesse usar duas interfaces aqui, ou três, seja quantas interfaces você quiser, o que acontece? Eu uso a interface loopback e a gente sabe muito bem que a gente tem aqui, se fosse isso aqui é uma interface L3, né? Que eu falei para vocês, de uma interface L3, a gente teria o quê? Dois caminhos aqui, né? Certo? A gente poderia fazer o SMP e poderia usar esse caminho aqui, ou esse caminho aqui. Então, por isso que o pessoal solicitava que fosse uma interface ali, na interface loopback, para conseguir ter essa contingência aí, se caísse um link, enfim, né? Porque imagina o seguinte, esse link, esses links aqui, eu desenhei ele aqui de forma, já parece que estão perto um equipamento do outro.
Mas esse link aqui pode ser na verdade, um last mile aqui, né? Um last mile, vai ter, sei lá, um LAN to LAN, né? Uma fibra apagada, né? Quer dizer, pode ser que isso aqui tá no POP da operadora, esse roteador, e aí ele leva a fibra apagada até seu data center, que não está perto, né? Então, se você não pode usar duas interfaces L3, tem que usar port channel, às vezes o LAN to LAN não suporta o port channel, a operadora não consegue tunelar o port channel, enfim, começa a ter implicações, né? Então, nós começaram a pedir que fosse uma interface L3, e aí tinha essa restrição. Também a interface L3 ia ser mais fácil de implementar e ia ter essa proteção que eu falei, a contingência, né? Contingência foi normal de roteamento, tá? E aí o que a Cisco fez para suportar a interface L3? Ela foi lá e para poder isso funcionar, ela vai lá e habilitou, agora nas novas versões você habilita a PIN nessa interface aqui. E aí seu roteador aqui, seu roteador no seu switch L3, seu Nexus 7K aqui, que antes era só um host da perspectiva do multicast, né, que a gente vai aprender daqui a pouco. Agora ele é um roteador, porque ele tem PIN habilitado, então ele fala PIN, ele manda PIN join, vai ter que ter redeemable point, a implementação fica mais complexa, mas agora ele suporta roteamento, então você consegue pôr o join interface na interface loopback, e essa interface aqui é uma interface com roteamento, então esse cara é um roteador agora de multicast, tá? Bom, e aí eu falei um monte de coisa aí, vocês devem ter falado, mas falou de multicast, falou de monte de nem explicou multicast, tá falando. Na verdade, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é o porquê, por hora que tem que entender, por que tem que ser, por que a interface de join tem que ser uma interface física, até a versão 6.2, e por que da versão 2.6.2 para frente, que é recente, que eu acredito que nem cai em exame, nada, foi trocado para loopback, por causa dessas reclamações de clientes, tá? Essa que é isso que vocês têm que, por hora, só memorizar. Tá? Bom. A interface M também ela só é suportada, interface Join Interface, ela só é suportada em módulo M também. Tá? Ela não é suportada em módulo F. E aí começa a ficar um negócio meio complexo, né? Porque você pega Fabric Path, é só o módulo F. Falou Fabric Path, esquece M, é só F. Falou em OTV, é só M. Aí já é o contrário. E aí você vai vendo que isso aí, na hora que vai implementar na rede, né? Você tem que, além de contabilizar, você tem que prestar muita atenção na parte de design da rede. Somente na hora que você vai comprar os equipamentos. Né? Para você não errar e comprar um módulo que não suporta Future, por exemplo. Bom. Então tá aí, né? Falei da interface interna, Join Interface, essa interface aqui, que conecta com a rede de transporte aqui, que no caso seria o backbone aqui. E o operador. Tá? Interface L3. Bom. Alguma dúvida até agora, pessoal? Dúvidas? Não, né? Tá legal. Então, vamos lá. Então eu falei que existe um equipamento que chama Edge Device, agora eu vou introduzir um outro conceito chamado Autorative Edge Device. Tá? E que é esse Autorative Edge Device? É o seguinte, no OTV, você, além de você poder, é recomendado, você deve ter mais de um Edge Device em cada data center. Por quê? Porque se um equipamento cair e parar, você tem um outro que é contingência. Tá? Só que, quando a gente fala de DCI, a primeira coisa que tem em mente, um DCI, teoricamente, aí, vou tentar escolher bem minha palavra, né? Um DCI que, digamos assim, competente, um DCI, uma tecnologia de DCI, vou falar a palavra, um DCI que presta, né? Não pode usar Spanning Tree. Se você não é recomendado, não é design, isso é uma má prática, é você tentar conectar data centers usando Spanning Tree. Isso aí é um tiro no pé, isso aí é um dor de cabeça, tá? Não se usa Spanning Tree. Então, logicamente, com a TV não usa Spanning Tree, tá? Só que quando você vai falar que você tem mais de um Edge Device em cada site, você começa a fazer o que na rede? Você começa a gerar loop na rede, tá?
Por que se gerar loop na rede? Porque ó, imagina esse desenho. Né? Se a gente levar em consideração, isso aqui é uma nuvem, né? Eu não estou detalhando, desenho uma nuvem que eu não estou detalhando o que tem de equipamento. Tem vários equipamentos aqui no meio, tá? Mas vamos dizer que isso aqui se conecta, tá? Se fosse simples assim a topologia, isso aqui se conectasse. A gente tem um loop aí, certo? A gente tem um loop. O tráfego pode sair daqui, trafegar para cá, chegar aqui, certo? E daqui ele voltar por baixo aqui, cair para cá. E a gente está falando de frame Ethernet puro, não tem TTL, né? A gente sabe disso, tá? Loop garantido aí na certa. Tá? E você não tem spanning tree, logicamente, né? Porque se você fizer com spanning tree, você está andando para trás. Tá? Então qual que é a ideia do Autorative Edge Device? É quando você tem dois dispositivos desse, né? Para prover contingência, um dispositivo vai ser elegido como AED, que é Autorative Edge Device. Qual é a função desse cara? É somente esse cara que vai poder fazer encaminhamento de VLAN na sua rede. Tá? O AED ele é escolhido por VLAN. Você pode ter para VLAN A um AED, para VLAN B outro AED. Tá? Que é o Autorative Edge Device. É por VLAN que ele é escolhido. Tá? E aí, como você tem sobra, vamos dizer que você tem a VLAN 1 aqui. Tá? Se esse cara aqui é Autorative Edge Device, só esse cara vai transportar, tem autonomia para transportar tráfego da rede convencional Ethernet, tá? Para o overlay, para a rede de transporte, para chegar no seu destino aqui. Tá? Então só esse cara aqui não pode. Tá? Esse cara aqui, por exemplo, também não pode, né? Na verdade eu fiz errado aqui, na verdade esse tráfego vai vir para cá, né? E aí você, como só tem um equipamento que pode transmitir por aquela VLAN, que pode encaminhar por aquela VLAN, você não tem como ter loop, porque se o tráfego voltar para cá, esse equipamento aqui vai dropar. Tá? E aqui é a mesma coisa. Tá? Se o tráfego vir daqui, se daqui de baixo para cá, esse cara dropa. Tá? Bom, então esse que é Autorative Edge Device, né? Função principal dele. E aí, como é que é feito a eleição do AED para cada VLAN? Bom, o AED é um conceito um pouco diferente de tudo que a gente aprendeu até agora, tá? Diferente do root election do Fabric Path, diferente do root do Spanning Tree, diferente de tudo isso. Tudo que a gente aprendeu até agora, no que a gente vai lá, configura uma prioridade, né? E o maior número ou menor valor numérico, por exemplo, Spanning Tree é menor valor numérico, Fabric Path é maior, ganha. E aí o cara vira o root e ponto final. Ele vira o root para aquela VLAN. Você vai lá e configura. Com o OTV não é assim que funciona, é diferente. Primeira coisa, você não configura nada. Você não configura root nenhum. Tudo é feito automático e você não tem a possibilidade de alterar. Você não pode, a decisão não é sua como engenheiro, técnico, administrador de rede. Tá? Existe uma fórmula, que é uma fórmula de hash. O AED é uma eleição, né? Mas é engraçado porque ele é um hash, igual de um port channel. O que acontece? Faz um hash de VLAN. Tá? Isso já está implícito no código, no algoritmo do control plane do OTV. Você não muda isso. Então tem essa fórmula aqui, que eu coloquei para vocês no slide. Essa fórmula é a fórmula de cálculo do hash da eleição do AED. Que é F VLAN ID igual VLAN ID dividido pela porcentagem de Edge. Tá? E Edge ali significa Edge Device, que né, são todos os equipamentos que falam OTV. Tá? Então o que acontece? Esse hash ele vai fazer o seguinte, se você tiver, ele vai dividir de forma igualitária as VLANs para cada equipamento que você tem no mesmo site. Tá? E a grosso modo é isso que ele faz. Você não precisa decorar a fórmula, nada disso. Então, por exemplo, se você tiver dois AEDs no site, por exemplo, nem essa figura aqui, o que vai acontecer? As VLANs que são pares, bem isso que vai acontecer, tá, pessoal? Tudo que é par, um equipamento vai ser elegido como AED. E tudo que é ímpar,
vai ser outro equipamento ser elegido como AD. Se você tivesse 3 equipamentos, aí não seria mais par ímpar, mas seria dividido de forma igualitária. Tá? É assim que funciona. Todos esses equipamentos aqui tá com OTV. E por que isso sempre dá certo? Porque o algoritmo é o mesmo, né? A conta é a mesma que todo mundo faz. Então eles conseguem saber quem vai ser o OID para cada VLAN, tá? E, novamente, não é possível manipular. Você não consegue manipular esse cálculo, tá? Isso também é uma reclamação muito forte dos clientes, né? De OTV da Cisco. Provavelmente em outras versões isso seja suportado. Não sei se já é suportado, porque já tem versões novas aí do NextOS, talvez até já seja suportado, mas para escopo da prova não é suportado, porque provavelmente se tem é uma coisa muito recente e a prova não vai, entendeu, contabilizar isso. Bom, alguma dúvida, pessoal? Até agora? Bom, e a terceira e última interface, então, a interface que a gente fala que chama Overlay Interface. Essa interface é uma interface lógica, não é uma interface física, tá? Ela não existe fisicamente, não é igual ao Internal Interface, que é uma interface de um módulo M, ou F1, F2E no NextOS 6.2 para cima. Ou a interface, por exemplo, Join, que é uma interface L3 no módulo M, que é uma interface física. Não, Overlay Interface é uma interface lógica. Tá? E essa interface é que simboliza a conexão daquele OID com a rede overlay. E a rede overlay também é uma rede virtual, tá? Que é estabelecida em cima de uma rede de transporte. Então vamos lá, já que eu falei de rede de transporte, vamos explicar o que é a rede de transporte. A rede de transporte, como eu disse na introdução, é um backbone IP, que pode suportar ou somente unicast, ou unicast multicast, ou somente multicast. Enfim, você vai usar um ou outro. Sua rede pode suportar os dois, mas ou você vai usar transporte com unicast ou transporte com multicast. Eu nunca vou usar os dois, tá? E eu vou explicar um e outro, e vou explicar que multicast é recomendado. Porque ele é mais, ele faz o equipamento sofrer menos, tá? Para processar o tráfego de OTV. Então, o Transport Network é isso. E o Overlay Network é uma rede lógica que é formada por cima dessa rede de transporte, por cima do backbone. Né? Por quê? Porque, ó, vamos ver essa figura aqui. Você tem a rede de transporte, que é isso aqui, que isso aqui é realmente a rede física. Tá? Você vai ter roteador da operadora, aí você vai ter vários links de transmissão, um monte de roteador, enfim, a topologia da operadora aqui, um backbone. Né? E aí você vai ter outro roteador aqui, isso aqui é uma rede real, que existe. Real não, né? Física, né? Os dois são reais, nada que é imaginário. Mas é uma rede física. E aí a ideia do Overlay Network, rede overlay, é a interconexão entre os equipamentos. Simboliza a conexão lógica que os equipamentos fazem para transportar tráfego de Ethernet, tá? Por cima dessa infraestrutura aqui. Tá? E logicamente a interface que conecta esses caras é uma interface lógica, né, que você configura no switch, mas uma interface física, que chama Overlay Interface. Tá? Então essa que é a ideia do Overlay Network, Overlay Interface e rede de transporte. Tá? Então é só memorizar, a rede de transporte conecta no... De qual interface conecta a rede de transporte, pessoal? Vamos lá, vamos ver se está prestando atenção. De qual interface é conectada à rede de transporte? Isso aí, André. Rede Join, a Join Interface. Tá? Então é só memorizar. A rede de transporte conecta na interface Join. Interface Join, interface física. Rede de transporte, rede física. Rede Overlay conecta na interface Overlay. Tá? Que as duas são virtuais. Tá? Bom.
Alguma dúvida, pessoal? Então, próximo conceito, próxima tecnologia, MAC Routing. Tá? Qual que é a ideia do MAC Routing? Na verdade, o OTV, né, ele é uma tecnologia de MAC sobre IP Routing. Né? Ele não é MAC em MAC Routing. A gente falou do Fabric Path, que a gente falou que é MAC em MAC Routing. O OTV é MAC em IP. Tá? Ou seja, o que quer dizer o Fabric Path? O primeiro MAC é o MAC Ethernet, o segundo MAC é o MAC do Fabric Path, que esse MAC permite esse roteamento. Tá? É algo meio novo em relação ao que a gente conhece. Já o OTV é mais próximo da que a gente já conhece de Enterprise. É um MAC sobre IP, encapsulado em IP. É a mesma coisa de você pegar e fazer Ethernet sobre MPLS. Tá? Qual é a Ethernet sobre MPLS? Você pega o frame Ethernet, encapsula em MPLS e transporta. Né? O OTV você não precisa de um MPLS, ele transporta em uma de rede IP pura. Tá? Você não precisa de um backbone MPLS, por exemplo. Tá? Sendo IP já transporta. É parecido com o L2TP-V3, não sei se eu já ouvi falar nesse protocolo. Protocolo antigo, legado, L2TP-V3, que você conseguia estabelecer túnel Ethernet sobre uma rede IP pura. Né? E por que é legado? Porque quando chegou a nova sensação, que era o Ethernet sobre o MPLS, os operadores começaram a usar o MPLS, o L2TP-V3 ficou para trás. Foi praticamente descontinuado. Tá? Mas é a mesma lógica. Ethernet sobre MPLS, L2TP-V3 e o OTV. Tá? Então, a ideia é o seguinte do OTV, a gente vai ver nos próximos slides que quando você aprende um MAC address via o interface overlay, né, que é a interface conecta a rede virtual, que seria a rede de extensão, a gente vai ter a associação de um MAC com um IP. Se eu olhar a tabela CAN, vai estar lá associado um MAC a uma interface overlay, e aí você vai dar um outro comando que é show OTV route, e você vai ver que aquele MAC vai estar associado a um IP. Né? Ele está associado, por exemplo, tabela MAC normalmente, tabela CAN é um MAC associado a uma interface, lá não vai ter um MAC associado a um IP. Não diretamente, né? Você não vai dar um show MAC address table e vai ver um IP, mas você vai ver a interface associada à interface overlay. E aí você tem um outro comando que é show OTV route, que aí sim ele vai te falar esse MAC. Para você chegar nesse MAC, você tem que mandar o tráfego para esse IP aqui. Tá? Então, no fim das contas, é um MAC associado a um IP. Tá? Bom, uma coisa importante e uma diferença muito grande, e memorizem isso, pode ser que normalmente isso é tópico de prova. O OTV também, o protocolo de control plane dele é o ISS, assim como o Fabric Path. Tá? E aí você falou ISS, novamente ISS, por quê? Bom, por quê, pessoal? Por que o ISS foi escolhido novamente aqui? Eu até expliquei isso na aula passada, quando eu falei de Fabric Path. Por que foi o protocolo de control plane de roteamento a ISS, não o SPF, por exemplo? O André falou porque ele usa o modelo OSI. Um dos motivos é esse, tá certo. Tem mais um motivo, e na verdade esse outro motivo é o mais forte aí, porque que o ISS é escolhido. Bom, outro motivo é o seguinte, porque o ISS ele trabalha com um framework chamado TLV, que é o Type Length Value. A implementação dele é como se fosse um framework padrão. Eu até falei, fazer uma analogia de ISS contra o SPF em relação a essa questão de padrão, framework. Imagina o seguinte, você vai desenvolver um software.
E aí uma coisa é você desenvolver para web, que é padrão. Outra coisa é você desenvolver uma GUI, que é proprietária sua, que roda um protocolo proprietário seu. Então o ISS é isso, ele é como se fosse um web padrão, então é fácil de expandir. E o SPF é como se fosse um programa proprietário seu. Tá? Então é mais difícil você expandir o SPF. Por isso que o ISS normalmente é usado, foi usado no Fabric Path e OTV. Então ele é um protocolo de control plane, tá? Do OTV e Fabric Path. Só que existe uma diferença muito grande e muito notória que a gente tem que ter em mente em relação ao OTV e Fabric Path, né? Que é o seguinte, a parte de que é a questão de popular a tabela CAN, de preencher a tabela CAN. No Fabric Path a gente preenche a tabela CAN através do data plane, do plano de campo de dados. Tá? No OTV, o MAC address ele é preenchido, a tabela CAN é preenchida pelo plano de controle, pelo control plane. E o que eu quero dizer com isso? Você falou aí, falou bonito, mas o que é isso? Isso aqui é o seguinte, a gente viu no Fabric Path, você tem os switches lá formando a rede Fabric Path. Você tem o leaf, você tem o spine, você pode ter múltiplos caminhos, né, que a gente viu, fazer CMP, load sharing, né? Só que como que aí você tem aqui clássico Ethernet aqui, que conecta na rede antiga, rede convencional. E aí você tem um frame Ethernet que entra aqui, tá? Aqui no clássico Ethernet, a aprendizagem de MAC é como? É normalmente como é, né? É através do learning, né? Que é data plane, certo? Data plane, o tráfego de dados do usuário, tráfego útil de usuário, na hora que ele passa na rede, que eu aprendo o MAC de origem. Então é através do data plane, é isso que eu quero dizer com data plane, é através do tráfego de usuário. Ou seja, através da própria movimentação do tráfego da rede. Você não tem nenhum mecanismo, nenhum algoritmo que vai informar para você o MAC address. Você não precisa disso. Porque eu sei que quando eu passar um tráfego de um usuário ali, eu vou aprender o MAC. Tá? E quando você manda o tráfego para cá, por exemplo. Tá? Quando o tráfego volta, né? A gente viu lá no Fabric Path que tem o Conversational Learning, né? Mas ele aprende o tráfego pelo próprio frame. Ele desencapsula aqui, no caso chega um frame Fabric Path, desencapsula, vê o MAC de origem e enfia na tabela CAN, popula a tabela CAN. Né? Então quer dizer, também pelo data plane. Tá? Isso, Fabric Path e clássico Ethernet. Tá? Agora, OTV não. Tá? A gente vai ver agora que não é assim que funciona o OTV. No OTV, o ISS, que é responsável por fazer o aprendizado de MAC. Mas, prestem atenção, é somente em relação à interface overlay. Somente a interface overlay, que na verdade a interface é a join, né? Que é a interface física. E a gente tem a interface lógica aqui, que é o overlay. Somente os MAC address que, teoricamente, são aprendidos via o overlay network. ISS que vai ser encarregado de popular a tabela CAN. E aí como é que funciona isso? Aqui no clássico Ethernet continua da mesma forma, via data plane. Eu mando um frame Ethernet, tá? O frame Ethernet chega na interface interna, né, que eu já falei para você, internal interface, já expliquei. Ele aprende o MAC address normal, o equipamento aqui. Ele olha o MAC de origem, data plane, aprende o MAC address. Na hora que ele aprende o MAC address, ele vai lá, o ISS é responsável por mandar um frame de controle por outro equipamento aqui e fala, olha, eu aprendi o MAC XPTO, popula essa tabela CAN aí também e aponta para a join interface, para a interface overlay. Tá? Aqui eu desenhei dois equipamentos, mas essa mensagem aqui, ela pode ser multicast, né? Você pode ter vários data centers conectados aqui. Tá?
E a gente vai aprender a diferença de usar multicast e unicast. Essa informação de controle é mandada para todos os outros edge devices. E aí eles populam a tabela CAN. Tá? É assim que funciona o OTV. Tá? O ISS é responsável por isso. O ISS travar, parar, acaba, não tem mais tabela CAN. Tá? Bom. Alguma dúvida até aqui, pessoal? E o último conceito é o conceito de site, tá? Site nada mais nada menos que o site que você, o seu data center, que você quer estender, tá? Por exemplo, você tem aqui na, deixa eu voltar na topologia aqui. Isso aqui é o site, tá? Que é o seu data center, tá? Tem as VLANs que vão ser estendidas, né? Faz parte desse site, né? É isso que significa site. É o que você vai estender de VLAN de um lado para o outro. Só tem a VLAN aqui, vai ter a mesma VLAN aqui, vai estender. Tá? E aí esse site vai ter um identificador que a gente vai ver daqui a pouco. Cada site desse, cada data center desse tem um identificador. Tá? Então site é a mesma coisa que data center. Não tem, sem tirar nem pôr, é isso. Tá? Bom, já pergunta do André. Caso ocorra algum tipo de problema, como seria o troubleshooting? Troubleshooting é via comandos de... É que assim, a gente vai ver daqui a pouco, né? Tem vários comandos, tem várias partes. O OTV é mais, na minha opinião, é mais complexo que até que o Fabric Path, porque envolve multicast. Se você usa, normalmente usa multicast o OTV. Então você vai fazer troubleshooting no multicast, através de comandos de multicast. Mais operadora, né? Porque você é como se fosse um host ele recebendo multicast, mas você vai fazer em conjunto com a operadora. Se o seu backbone for seu também, você vai entrar lá e vai ter que entender de multicast e mexer no multicast. Tá? E também tem vários comandos do OTV que você consegue verificar, que a gente vai ver. A gente vai ver na prática aqui como é que funciona para o tráfego. Imagina que você ligou a rede, você tem 2 equipamentos em cada ponta, aí você tem um backbone, como é que funciona? Aí a gente vai ver no slide, tem vários comandos que a gente vai ver de verificação. Então vem na requisição como essa rede funcionar. A primeira coisa que vem é a requisição ARP, né? Ele manda um ARP, aí chega lá no Edge Device, aí vai ter um comando que você vai ver o MAC sendo apreendido pela interface internal, aí vai mandar isso aí para a interface overlay, né? Pro outro lado, aí vai ter um comando que você vai ver o ISS mandar a informação de controle para os outros equipamentos. Aí depois você vai lá no outro equipamento, dá um comando que você vê que aprende o MAC Address via interface overlay remota. E assim vai. Então tem vários comandos, ele é bem rico em comandos. E também em debug. Tem vários comandos de debug. Tá? Agora, se você quiser colocar um sniffing, você consegue colocar também. Tá? Porque como é MAC sobre IP routing, o seu Wireshark vai colher normalmente. Tá? Inclusive tem um slide que mostra um sniffing aí. O OTV, ele é IP, né? Você vai ver no Wireshark, ele tem IP, ele tem GRE, ele tem MPLS, tá? Ele tem tudo isso. E aí depois, em cima de tudo isso, você vai ter o frame Ethernet que está transportando. Tá? Inclusive a gente vai ver quando a gente fala de MTU, que ele coloca bastante overhead aí. Tá? Porque imagine o seguinte, o OTV é Ethernet sobre MPLS, sobre GRE, sobre IP. Essa aqui, só que assim, você não percebe a complexidade porque você não mexe. Né? Mas se você snifar, você vai ver tudo isso. Você vai ver daqui vai ter o frame Ethernet nativo que você está transportando. Aí você vai ver o GRE, vai ser encapsulado em GRE não, você vai ver o Ethernet sobre o MPLS. Você vai ver que vai ter um label MPLS. Vai ter control word, parâmetros de Ethernet sobre o MPLS. Depois você vai ver GRE, encapsulado em cima de GRE. Depois em cima de IP. Isso que você vai ver no Wireshark. Mas o GRE e a parte de transferência do MPLS é tudo coisa interna do OTV que ele controla, tá? Isso aí praticamente você
Você não consegue mexer nisso. Tá? Bom. Mais alguma dúvida? Qual a vantagem de utilizar a TV? Pergunta André. Várias. Várias. Ao invés de utilizar a internet puro. Bom, primeira vantagem, internet puro, né, no caso, é que seria uma fibra apagada, certo? Fibra apagada ou um LAN to LAN. Primeira coisa, um LAN to LAN, ele não é escalável como o OTV. Então, a escalabilidade é a primeira coisa. Se você for interconectar vários data centers, 4, 5 data centers, e outra coisa, ele não vai a longa distância. Você não vai conseguir passar uma fibra apagada, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos. Você não vai conseguir isso. Se você conseguir, vai ser o olho da cara. Você não vai conseguir pagar. Né? Você não consegue isso. Você vai ter que pegar uma fibra subterrânea. Não dá. Tá? Então, ele é escalável. Por quê? Porque o ATV permite que você faça o DCI, a interconexão de data centers, por exemplo, São Paulo, Estados Unidos, Europa, vários locais distintos. Só que quem vai te conectar é um backbone. Aí o backbone vai viabilizar isso para você. Por quê? Porque um backbone como uma AT&T, como a Level 3, eles têm ponto de presença em tudo quanto é lugar. E é uma rede já normalmente com multicast habilitado. Né? E IP nem se fala, né? Qualquer backbone roda IP, tá? Porque qualquer backbone oferece internet pura. Então mesmo que não rode multicast, pelo menos IP puro vai funcionar. Você consegue implementar o OTV em cima de IP puro. Tá? Então quer dizer, você não consegue fazer uma solução com internet puro, por exemplo, para conectar locais muito distintos, tá? É lógico, se você for conectar alguma coisa simples, você quer conectar 2 data centers, né, somente, coisa simples, coisa de pequeno porte, você pode, ter outras opções, você pode usar um Fabric Path, VPC, você pode utilizar uma internet, como você falou, uma fibra apagada, você tem outras opções, aí seu range de opções é maior. Mas a vantagem do OTV é isso, é a escalabilidade, primeira coisa, né, e ele permite que você trabalhe com topologias de longa distância, aí que com a internet você não vai conseguir prover uma solução. Tá? Essa aqui é a ideia. E também tem algumas features que a gente vai ver aí, daqui a pouco, em relação a tráfego de broadcast, tráfego ARP, porque ele tem umas features que ele otimiza isso. Ele não gera tanto tráfego, tanto overhead na sua rede. Mas isso não é o motivo principal, são só algumas features a mais aí, que seria um plus do OTV, né? Tá. Bom, mais alguma dúvida? Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo aí, 2 minutos, só vamos tomar uma água e a gente já volta já, tá? 2 minutos, 10 não, só 2 minutos.